4 revelações que Jesus compartilhou sobre Satanás, que muitos desconhecem, podem transformar nossa visão espiritual e alertar sobre a real presença do mal. Jesus não deixou dúvidas sobre a existência de Satanás, e ao longo de seu ministério, ele fez afirmações poderosas sobre o inimigo de Deus. O primeiro fato, Jesus chamou Satanás de inimigo e maligno, como registrado em Mateus, capítulo 13, versículo 39. Nesta passagem, ele usa a parábola do joio para ilustrar o papel do diabo. O inimigo infiltrado semeia o mal no campo do agricultor, que representa o mundo. Esse inimigo não é outro senão Satanás, o adversário astuto que tenta contaminar o que é puro. Outro fato importante está na explicação da parábola do joio e do trigo, também em Mateus 13, versículos 36 a 39. Jesus revela aos discípulos que o Filho do Homem é o agricultor que planta a boa semente, enquanto Satanás é o inimigo que semeia o joio. Ele alerta que a colheita, que simboliza o fim dos tempos, será um momento de separar o trigo, os justos, das ervas daninhas, os que pertencem ao maligno. A profundidade dessa história é impressionante. Ela mostra como Satanás atua de forma sutil, tentando corromper as almas, semeando o mal em meio à bondade. Além disso, Jesus enfatiza que Satanás não é apenas o inimigo, mas o maligno que governa sobre o mundo. Em João 5,19, somos lembrados de que, embora pertençamos a Deus, o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Isso revela um cenário espiritual intenso, onde o poder do diabo tenta influenciar a humanidade. Porém, Jesus veio para trazer luz e entendimento espiritual, fortalecendo os crentes para resistirem às armadilhas do diabo. Por fim, é importante lembrar que Satanás, ao longo da história, tentou frustrar os planos de Deus e afastar os humanos de sua presença. No entanto, as Escrituras nos mostram que ele será derrotado, e os crentes que permanecem fiéis serão recompensados. Essa luta entre o bem e o mal, retratada na Bíblia, nos alerta para a importância de permanecer vigilantes e conscientes da batalha espiritual que ocorre ao nosso redor. A verdadeira vitória pertence a Cristo, que nos conduz à compreensão espiritual e nos prepara para o fim dos tempos. Por João 5,18 nos traz uma poderosa afirmação. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O nascido de Deus o protege e o maligno não pode tocar nele. Esse versículo carrega a verdade de que aqueles que pertencem a Deus estão protegidos do poder do mal. A segurança divina que envolve o fiel é inabalável, uma barreira contra as forças malignas que tentam desviar o homem de seu propósito celestial. Não se trata de uma imunidade ao pecado, mas de uma proteção espiritual constante que impede o maligno de exercer domínio total sobre os filhos de Deus. A vitória espiritual é algo acessível a todos os que vivem em Cristo. Uma vitória sobre o maligno, como mencionado também em 1 João 2,13, onde os jovens são elogiados por terem vencido o maligno e as crianças por conhecerem o Pai. O segundo ponto crucial é a menção de Jesus ao príncipe deste mundo, Satanás, como registrado em João 12,31, quando ele prevê sua própria morte. Jesus anuncia que o julgamento sobre este mundo está prestes a ocorrer, e o príncipe deste mundo será expulso. O mundo, ao crucificar o Senhor da vida, condena a si mesmo e se alinha com as forças do mal, trazendo sobre si o julgamento divino. Esse ato de traição, que parecia ser a vitória de Satanás, na verdade, selou sua derrota. Satanás acreditou que ao eliminar Jesus, teria removido a maior ameaça ao seu domínio, mas foi justamente através da morte e ressurreição de Cristo que a salvação foi oferecida à humanidade, e Satanás foi derrotado juntamente com suas hostes malignas. Embora seu destino final ainda não tenha se cumprido, ele já está determinado. Será lançado no lago de fogo. Mesmo sabendo de sua derrota final, Satanás ainda continua suas atividades malignas no mundo, tentando desviar o plano de Deus. Quando Jesus sabia que seu momento de traição estava chegando, ele afirmou em João 14,30 que o príncipe deste mundo estava a caminho, mas não tinha poder sobre ele. Satanás não encontrou nenhuma falha em Cristo, nenhum pecado em que pudesse se apoiar. Isso demonstra a pureza absoluta de Jesus e sua superioridade diante das tentações do diabo, algo que nenhum outro ser humano pode alegar. O príncipe deste mundo pode tentar governar sobre os homens e anjos que se afastaram de Deus, mas ele não tem domínio sobre Cristo.
Em 1 João 2, 15 e 17, somos advertidos a não amar o mundo ou nada do que nele há, pois o amor ao mundo é incompatível com o amor ao Pai. O mundo está repleto de desejos carnais, vaidades e orgulho, coisas que não vêm de Deus, mas sim do mundo que Satanás controla. No entanto, esse mundo e seus desejos estão destinados a passar, enquanto aquele que faz a vontade de Deus viverá para sempre. O impacto de Satanás se estende às ideologias, à educação e ao comércio. Ele controla os pensamentos e ideias do mundo, espalhando suas mentiras por meio de falsas religiões e especulações. Como Jesus já alertava em Mateus 12, 24, quando os fariseus acusaram-no de expulsar demônios com a ajuda de Belzebu, o príncipe dos demônios. Finalmente, em Romanos 8, 7, 8, somos lembrados de que a mente da carne, com sua inclinação pecaminosa, é hostil a Deus e não pode submeter-se à sua lei. Aqueles que vivem de acordo com os desejos da carne não podem agradar a Deus. Esse sistema de valores e práticas que Satanás estabeleceu no mundo é uma contrapartida ao governo e reino de Deus. Através de seu desejo de ser como Deus, Satanás criou esse cosmos, um reino temporário de engano e corrupção. O desejo de Satanás por poder o levou à queda, e agora ele arrasta consigo aqueles que seguem seus passos, aqueles que, como ele, se rebelam contra Deus e caem no pecado. Isso está bem ilustrado em Isaías 14:14, onde Satanás declara: "Subirei acima das alturas das nuvens, farei a mim mesmo semelhante ao Altíssimo." Esse versículo revela a arrogância que o consumiu e o afastou de Deus. Satanás deseja derrotar os verdadeiros filhos de Deus e dominá-los neste mundo, um objetivo que ele persegue incansavelmente. Em João 8,44, Jesus deixa claro que aqueles que seguem o diabo estão alinhados com seus desejos. "Vocês são do diabo, que é o pai da mentira", ele disse. Satanás, desde o início, foi um assassino e mentiroso, incapaz de sustentar a verdade, pois ela não habita nele. Suas mentiras são uma extensão natural de sua essência, e ele é o pai de todas as mentiras e meias-verdades que se espalham pelo mundo. Um dos exemplos mais notáveis do ataque de Satanás é encontrado na vida de Pedro. A história de Pedro é uma das mais impressionantes histórias de redenção já contadas. Antes de se tornar um líder da igreja, Pedro era um simples pescador, um homem de ação, robusto e destemido. Contudo, apesar de sua força, Pedro foi alvo de Satanás. Jesus, na última ceia, alertou Pedro, dizendo: "Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo." Isso significa que Satanás desejava abalar a fé de Pedro de tal forma que ele viesse a cair. A metáfora de peneirar o trigo indica um processo de agitação intensa, onde as impurezas são separadas do grão, e Satanás queria fazer isso com a fé de Pedro. Mas Pedro não estava sozinho neste desafio. Satanás também tinha como alvo todos os discípulos. Jesus usou o plural ao dizer "vocês", indicando que o diabo desejava testar cada um deles. A tentativa de Satanás de atacar Pedro e os outros discípulos nos lembra da história de Jó, onde Satanás pediu permissão para testá-lo, conforme registrado em Jó 1:10. O diabo nada pode fazer sem a permissão de Deus. E isso mostra que mesmo quando Satanás tenta, ele está limitado pelo poder divino. Deus está no controle e o diabo está sob sua autoridade. Ele pediu permissão para testar Pedro, da mesma forma que pediu para testar Jó. Zacarias 3:1 também nos dá uma visão de Satanás como o acusador, quando o profeta vê Satanás ao lado do sumo sacerdote Josué, tentando acusá-lo. Satanás é o adversário de todos os que buscam seguir a Deus, e ele usa cada oportunidade para acusar e tentar. Em 1 Pedro 5:8, somos advertidos a estar vigilantes, pois nosso adversário o diabo anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A metáfora de peneirar como trigo também é uma imagem poderosa da tentativa de Satanás de destruir a fé dos fiéis. Nos tempos bíblicos, o trigo era peneirado com força para separar as impurezas do grão bom. Satanás, da mesma forma, tenta agitar e separar os filhos de Deus, mas aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes, assim como Pedro, que apesar de suas falhas foi restaurado e se tornou um líder forte e fiel na igreja. O objetivo de Satanás ao tentar peneirar Pedro e os outros discípulos como trigo era claro: ele queria esmagá-los e destruir completamente sua fé.
O adversário, desde o início, tem uma missão bem definida: destruir a confiança que os crentes depositam em Deus. Jesus nos alerta em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Esse ladrão é Satanás. Seu desejo é levar o caos e a destruição. Porém, Jesus veio para oferecer vida em abundância. Ele garantiu a Pedro que oraria por ele para que sua fé não falhasse. Em Lucas 22:32, Jesus diz: "Quando você se arrepender e se voltar para mim, fortaleça seus irmãos." E essa promessa se cumpriu, como vemos no fortalecimento de Pedro após sua queda. Mesmo sabendo que Pedro passaria por duras provas, Jesus não prometeu removê-las, mas garantiu que sua fé seria sustentada. A vida cristã não é isenta de provações. Pelo contrário, somos avisados de que devemos passar por muitos desafios para entrar no reino de Deus, como mencionado em Atos 14:22. Essas provações, no entanto, não são em vão. Deus as utiliza para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos transformar mais à imagem de Jesus. Como vemos em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tiago 1:2-4 também nos lembra que as dificuldades produzem perseverança, e essa perseverança nos torna mais completos e maduros na fé. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, nossa fé é refinada pelas provações. Pedro foi um exemplo vivo de como as provações podem nos moldar. Ele passou por momentos difíceis, mas Jesus estava lá para fortalecê-lo e interceder por ele. Em Filipenses 4:13 lemos que tudo posso naquele que me fortalece. Essa força vem de Cristo, que em todo momento intercede por nós junto ao Pai. Hebreus 7:25 reforça essa verdade, afirmando que Jesus sempre vive para interceder por aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Pedro, após sua restauração, foi capaz de ajudar os outros discípulos, ensinando-lhes lições valiosas sobre perseverança e fé. Além de nos fortalecer, as provações têm um propósito maior: nos capacitar para ajudar outros. Em 2 Coríntios 1:6, aprendemos que as aflições que enfrentamos nos preparam para consolar aqueles que passam por sofrimentos semelhantes. Pedro, antes de sua tripla negação, confiava demais em sua própria força. Mas depois de ser peneirado como trigo e enfrentar sua fraqueza, ele descobriu que a queda é possível para todos nós. Marcos 14:38 alerta: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca." Com essa experiência, Pedro aprendeu a ter compaixão e misericórdia pelos outros, ajudando-os a evitar os mesmos erros que ele cometeu. A verdadeira fé não se revela na perfeição, mas sim na perseverança após a queda. Assim como Pedro, que foi restaurado após sua traição, nós também podemos nos levantar depois de cair. Quando Satanás vem para nos peneirar como trigo, temos um advogado fiel em Jesus Cristo que intercede por nós, garantindo que mesmo nas dificuldades, nossa fé não seja destruída. Em João 17:9-11, vemos uma das orações mais intensas de Jesus. Ele declara: "Eu oro por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus." Jesus aqui está intercedendo pelos seus discípulos, aqueles que ele formou e instruiu. Ele sabia que, embora estivesse deixando o mundo, os discípulos permaneceriam e precisariam de proteção. Ele continua: "Agora não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E venho a ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um." Esse clamor é por unidade, para que os discípulos se mantenham firmes e unidos, como Jesus é com o Pai. Em João 17:15, ele acrescenta: "Não oro para que os tire do mundo, mas para que os livres do maligno." Jesus sabia que a presença deles no mundo era essencial para a propagação do Evangelho, mas ele pede proteção contra as forças de Satanás. Essa proteção que Jesus clama é uma promessa viva para todos os crentes. Em João 10:27-28, Jesus diz: "Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrancará da minha mão." Isso nos dá a certeza de que, mesmo enfrentando dificuldades e tentações, estamos protegidos por Cristo, que nos segura firmemente. Além disso, Hebreus 7:25 reforça essa proteção contínua. Ele é capaz de salvar completamente aqueles que se chegam a Deus por meio dele, visto que vive sempre para interceder por eles.
Jesus começou uma boa obra em nós. Conforme Filipenses 1:6 nos lembra, Ele verá essa obra até o fim, aperfeiçoando-nos até o dia de Cristo. Todos passamos por momentos de fracasso e dificuldades na jornada cristã. A questão não é se falharemos, mas como responderemos após a queda. Muitas pessoas desistem, abandonando sua fé. No entanto, o fracasso não precisa ser o fim. Pode ser o catalisador para um novo começo em Cristo. O exemplo de Pedro é um testemunho poderoso. Ele se mostrou confiante, afirmando que, mesmo que todos caíssem, ele não cairia. Marcos Mata. No entanto, Satanás conhecia suas fraquezas e o peneirou como trigo, tentando abalar sua fé. O objetivo de Satanás ao atacar os crentes é enfraquecer nossa fé ao ponto de nos tornarmos inúteis para o reino de Deus. Ele se aproveita de nossas vulnerabilidades, especialmente nas áreas em que acreditamos ser invencíveis. Quando falhamos, Satanás tenta nos fazer sentir derrotados e desmoralizados. No entanto, isso não precisa ser o caso. Deus pode usar o fracasso para realizar uma limpeza espiritual, retirando o orgulho e nos moldando para sermos mais fortes. Pedro, por exemplo, deixou seu orgulho de lado e, com a coragem dada pelo Espírito Santo, arriscou tudo para espalhar o Evangelho. Seu fracasso foi o ponto de virada que o levou a uma fé mais profunda e a um serviço verdadeiro. Saber que Deus é sempre mais forte que Satanás nos dá conforto e esperança. Se confiarmos em Deus, podemos evitar as armadilhas do inimigo e, no final, receber a coroa da vida. Jesus orou por Pedro e sabia que ele o negaria 3 vezes, mas também sabia que essa fraqueza era temporária. Após sua queda, Pedro chorou amargamente, arrependido, e foi restaurado para um novo começo. O mais reconfortante é que Deus não apenas espera para ver se seremos fortes o suficiente. Ele está ativo, intercedendo por nós, como Jesus fez por Simão, pedindo que sua fé não falhasse completamente. Em Lucas 22:32, Jesus disse: "Eu orei por você, para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos." Jesus sabia que Simão o negaria, mas ele também sabia que haveria arrependimento e restauração. Essa confiança de Jesus na restauração de Pedro é um exemplo poderoso de como, mesmo em nossas falhas, podemos encontrar redenção. Em Lucas 22:62, vemos um momento profundo de arrependimento e reflexão na vida de Pedro. Após negar Jesus 3 vezes, o apóstolo saiu e chorou amargamente. No entanto, antes desse episódio há uma parte crucial que muitas vezes esquecemos. O fato de que Deus permitiu que Satanás peneirasse Simão Pedro. Essa permissão foi dada não para destruir Pedro, mas para testá-lo e fortalecê-lo. Jesus, sabendo do ataque espiritual que Pedro enfrentaria, orou para que sua fé não falhasse completamente. E assim ele se recuperaria. Essa oração de Jesus nos revela a importância da intercessão e nos lembra que, mesmo nas maiores provações, não estamos desamparados. Deus oferece uma proteção poderosa contra o inimigo. Um escudo que não podemos segurar apenas pela nossa força, mas que é sustentado pelo próprio poder de Deus. Essa ideia é enfatizada em 1 Pedro 1:3-5, onde somos lembrados de que Deus, em sua imensa misericórdia, nos deu uma nova vida através da ressurreição de Jesus Cristo. Essa nova vida nos traz uma esperança viva e uma herança que é incorruptível e imaculada, reservada no céu para nós. Somos guardados pelo poder de Deus, e isso nos dá segurança de que, apesar das tempestades que enfrentamos, nossa fé, alimentada por Ele, prevalecerá. Não estamos sozinhos nesta jornada. Deus nos guia e sustenta, e assim como Pedro, podemos nos levantar após cada queda. Jesus reforça essa proteção divina em João 10:27-30, quando afirma que suas ovelhas ouvem sua voz, e Ele as conhece. Elas o seguem, e Ele lhes dá vida eterna. Mais do que isso, ele promete que ninguém pode arrancar suas ovelhas de sua mão, pois o Pai, que é maior que todos, está ao seu lado. Isso é um lembrete poderoso de que nossa segurança não depende apenas de nossa força, mas da união entre Jesus e o Pai, que nos guarda contra qualquer investida do inimigo. Saber que estamos nas mãos de Deus nos traz uma paz que o mundo não pode oferecer. Quando olhamos para a vida de Pedro, percebemos que o fortalecido por Deus se torna aquele que fortalece os outros. Após sua negação, Pedro foi restaurado e se tornou uma rocha na fé, fortalecendo seus irmãos em Cristo.
Da mesma forma, nossa alegria nas promessas de Deus é multiplicada quando compartilhamos essa alegria com os outros. Muitas vezes, Deus nos envia pessoas como Pedro, que já enfrentaram suas próprias batalhas e que agora têm a missão de encorajar os outros. Como está escrito em Salmos 30:5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo nos lembra que, embora passemos por momentos de escuridão e sofrimento, a alegria e a esperança em Cristo sempre nos esperam ao amanhecer. É essa certeza que nos mantém firmes durante as provações. Sabemos que, mesmo quando Satanás tenta nos derrubar, Jesus intercede por nós, e Deus transforma nossas falhas em oportunidades de crescimento espiritual. Assim como Pedro, podemos nos levantar e seguir em frente, mais fortes na fé e prontos para ajudar os outros em sua jornada.